Olá, leitores do UOL Carros, estamos fazendo um comparativo entre o Volkswagen Virtus e a versão sedã do Honda City, no caso aqui para o comparativo dos sedãs compactos. E antes que vocês perguntem, a gente pegou aqui a versão GTS porque basicamente a versão Highline não estava disponível na frota da Volkswagen, mas tirando os adornos visuais aqui mais esportivos, ele vai servir de base para a gente analisar os equipamentos e a otimização, né, do espaço interno com o seu rival, esse que está aí dominando bastante o mercado desde que chegou na virada desse ano. Ignorando isso, a gente vê realmente uma diferença de perfil, né? Então, os alemães gostam de explorar mais as linhas demarcadas, né? Um design um pouco mais sóbrio também. Aqui, na verdade, o Honda é um pouco mais conservador, um pouco mais discreto, e é por ele que a gente vai começar hoje. Aqui a gente nota de cara, né? Realmente essa parte da dianteira aqui, que ela é bem marcada com alguns desenhos, né? Talvez isso seja o maior diferencial pro visual do carro como um todo. Tem bastante cromado aqui na frente. A grade que nem é tão grande assim. Tem um design aqui mais convencional. A gente tem aqui alguns recortes visíveis aqui no capô, né? Mas ainda assim não são tão demarcados quanto esses do Virtus. Na lateral a gente tem aqui uma linha de cintura elegante aqui. Ele tem um recorte até grande, né? Dá até uma impressão um pouco de movimento aqui para a lateral do carro, né? E aqui na dianteira do Virtus, esse que custa R$20 mil a mais do que a versão Highline, por ter esses adornos, por ter aqui um banco diferenciado lá no interior, que vocês vão ver daqui a pouco, pela motorização 1.4 turbo, que é exclusiva também dessa versão. Ainda que ele não seja da versão Highline, que é um pouco mais convencional do que essa, ele ainda assim mostra bastante qual que é a intenção da Volkswagen com o visual. Então ele tem bastante black piano, né? Tem um black piano aqui embaixo, essa grade aqui em colmeia na parte inferior também. Onde aqui é o friso vermelho, na versão Highline seria um friso cromado. Esse logo GTS não estaria presente também. Ainda assim a gente tem aqui já o novo padrão de logotipo da Volkswagen. Esses recortes, como a gente já tinha falado no capô, um pouco mais acentuados. Essa brincadeira aqui de cores, né, como por exemplo o retrovisor escurecido e contrastando com a cor da carroceria, que no caso aqui é um belíssimo azul. Ainda que os recortes não sejam tão grandes aqui no Virtus em relação ao City, eles são mais demarcados, então realmente a gente consegue enxergar um pouco mais dessa linha de cintura do carro, né, como um todo. E vale lembrar também aqui na coluna B a gente tem emblema Volkswagen aqui presente. Enquanto isso, aqui na traseira a gente também nota essa continuidade de diferenças entre os modelos. Aqui de fato a gente vê como o Virtus ele é um pouquinho maior, né, do que o City em tamanho, inclusive o porte também dá muito a entender isso. Você vê que a traseira do City é um pouco mais estreita do que a do Virtus, né? Apesar daqui do Virtus, por ser o GTS, ter o aerofólio, na versão convencional Highline ele não está presente, então desconsiderem ele aqui. A gente vê uma diferença também de antena, né? Aqui a gente tem antena tubarão, ali temos antena convencional, mas é interessante a gente mostrar para vocês a diferença de malas. Então, antes de mostrar ali em detalhes, a gente vai abrir os dois para vocês verem do que estamos falando. Aqui no caso a gente tem uma mala um pouco menor do que aqui no Virtus, tanto na questão de tamanho total, né, quanto também em largura. E em ambos os carros a gente tem as dobradiças da mala aqui invadindo o espaço, então eles não têm aquela canaleta para que ajude a acomodar as malas quando vai fechar a tampa. Aqui também, como vocês podem ver, também não está presente. Vamos lá para o interior dos carros, pessoal. E aqui estamos a bordo do Honda City. De fato, a gente vê, principalmente quando a gente vai comparar com as antigas gerações, que o carro ele ficou bem mais sofisticado, né? Para quem já pôde estar a bordo do Accord, você tem vários elementos de visual que até se parecem bastante com o do sedã grande, né? Vamos ver se o Civic que está para chegar aí, se ele vai manter essa linha de visual dos novos carros, das novas gerações, mas a gente vê bastante acabamento sensível ao toque, revestimento de couro. Então a gente tem aqui bancos, né? Aqui o apoio de braço central, ali aquele acabamento do painel, dos puxadores, tudo em creme, né? Na cor creme. A gente tem bastante black piano que contrasta também. Então a gente pode notar eles bem aqui e aqui embaixo também. Já que a gente mostrou ele aqui, né? A gente no caso pode observar o ar-condicionado digital. Ele tem uma função bastante intuitiva, bem simples de mexer. E o mesmo vale aqui para a central multimídia. No caso, vocês vão ver, a do Virtus ela é um pouco mais tecnológica, um pouco mais, vamos dizer assim, descolada. Mas essa aqui também não deixa nada a desejar, tem uma interface muito fácil de mexer. A gente conectou o Bluetooth aqui com bastante agilidade, bastante facilidade, né? Então, é uma central multimídia que evoluiu bastante aí em relação às outras gerações da marca japonesa. Temos aqui também o cluster parcialmente digital, né? Ele também mostra com bastante facilidade aí algumas funções de viagem, né? Ali no caso o consumo, que diga-se de passagem, ele é superior de consumo do que o Virtus bem ali. Ainda que aquele Virtus fosse o Virtus Highline, 1.0. Volante multifuncional, ele tem uma pegada bem sólida, né? Bem interessante.
A ergonomia desse carro aqui é um ponto de destaque, ela é muito boa. A distância ali que você fica dos pedais em relação à distância do volante, que tem ajuste de profundidade e de altura, permite que você se encontre exatamente no ponto ideal para dirigir. Aqui atrás a gente tem saídas de ar para os ocupantes traseiros, a gente tem também um túnel central que é bem baixo, tem um leve ressalto, mas ele não atrapalha praticamente em nada aqui a acomodação dos pés. Você pode deixar eles aqui com tranquilidade, ainda vai sobrar bastante espaço nas laterais. O espaço interno é um destaque bastante interessante, né? Apesar dele parecer ser um pouco mais compacto do que o Virtus, ele aqui dentro ele é bem grande. Realmente é uma diferença que a gente pode perceber quando a gente está fora em relação a quando a gente entra no carro, né? E aqui eu regulei o banco para mim, o meço 1,72, o espaço que sobra para quem vem aqui atrás é bem interessante, dá coisa aqui de 7, 8 dedos de distância nessa unidade de medida aqui que a gente faz. É um carro bem confortável, suspensão bem macia, isso daí é o que fica de impressões mais positivas do carro. Inclusive as respostas do câmbio, ainda quando a gente coloca no modo esporte ali, ele fica um pouco mais ágil, tem um desempenho bom. Não tem a agilidade dos motores turbo, que inclusive é que a concorrência, mas ainda assim ele é bem esperto, ele não deixa a desejar em desempenho também não. Bora lá pro Virtus? Agora é isso que chegamos no interior do Virtus. Como vocês podem perceber, ele tem uma pegada menos conservadora, um pouco mais jovial talvez do que o City. A gente nota isso pela integração aqui das duas telas, né? Inclusive essa aqui, que é o cluster, pode reproduzir várias funções da central multimídia, então você pode brincar com as interfaces, né, entre uma e outra aqui com tranquilidade. Como a gente também já tinha adiantado, né, que a central multimídia é muito fácil de você interagir. Você pode também, inclusive, mudar algumas funções de condução, né? Então, no caso, a gente está aqui no modo Eco, a gente pode mudar para o modo normal, ou o modo pista, ou o modo individual, né, que você pode regular separadamente as funções. Ar digital também se faz presente, volante multifuncional também. E apesar do carro ter menos acabamentos sensíveis ao toque do que o City, ele também explora aqui com algumas superfícies diferenciadas, né? Aqui uma cor mais, um plástico, mas com uma impressão um pouco mais metálica. A gente também tem aqui revestimento acolchoado nas laterais de porta. Os bancos aqui tem duas padronagens, né? Uma em couro e aqui um tecido. Forro de teto escurecido no City, ele é uma cor creme também, então que o interior ele é um pouco mais esportivo, vamos dizer assim. Tudo bem que, né, mais uma vez a gente está filmando a versão GTS, mas isso também ocorre na versão Highline. E aqui no banco de trás, apesar do túnel central não ser tão mais elevado em relação ao City, ele é só um pouco mais, os assentos são um pouco mais baixos. Então quando a gente coloca aqui os pés, os joelhos ficam um pouco mais altos, mas ainda assim vai sobrar um espaço aqui, tanto do joelho para o banco da frente quanto no espaço lateral. Mas ainda assim o ideal seria acomodar eles dessa forma aqui nas laterais. E ainda assim, pelo fato do carro ser bem largo, né, bem esticado, também vai sobrar bastante espaço. Mais uma vez ali eu regulei o banco para mim, eu meço, né, mais uma vez 1,72. O espaço aqui é bem parecido com o do City, sobra aí coisa de 7, 8 dedos também de distância. Então nesse quesito eles são bem parelhos. No mais, tal como no City, a gente também tem saída de ar-condicionado traseira, então mesmo em dias quentes como hoje, aqui a gente não vai passar muito sufoco. E é isso aí, pessoal, vocês vão poder conferir mais detalhes dos dois carros na matéria, mas vale antecipar, né, como a gente já tinha dito, esse aqui, seja ele da versão GTS ou da versão Highline, a prioridade dele é um pouco mais voltada para rigidez de suspensão, o carro é um pouco mais firme, enquanto o City é um pouco mais macio, mas ainda assim, mesmo o City não é impreciso, né, e mesmo esse aqui não é desconfortável. Então eles conseguem um equilíbrio bem interessante dos dois quesitos, ainda que um puxe um pouco mais para um lado e o outro para o outro, mas isso aí, vocês vão ver mais detalhes na matéria mesmo. Por hoje a gente quer agradecer sua atenção, continue sempre com a gente, esperem aí os próximos duelos. Fortíssimo abraço, galera! Uau!